O mundo já não é mais o mesmo de antes. Assim como os seres humanos, ele está em constante evolução. Muitas coisas avançaram e expandiram em muitos âmbitos, como acesso à tecnologia e informação. O mundo que conhecemos agora não seria a mesma coisa sem algumas descobertas iniciais. Nós, do Descobertas do Universo, vamos mostrar 7 descobertas que mudaram o mundo. Então, fica até o final e descubra se você já sabia do quão importante eram essas descobertas. Descoberta do fogo, 400 mil anos antes de Cristo. Sem dúvida nenhuma, a descoberta do fogo foi uma das descobertas que mais contribuíram para a evolução da espécie humana. Pesquisadores calculam que isso tenha ocorrido há cerca de 400 mil anos antes de Cristo. Isso sem contar que o homem já fazia o uso do fogo quando o encontrava em incêndios naturais há mais de 1 milhão de anos. Desde então, foram centenas de anos até que nossos antepassados pré-históricos controlassem o fogo. Consumir alimentos assados e cozidos começou a fornecer uma dieta mais calórica, o que foi fundamental para a evolução e o crescimento do cérebro humano. O uso do fogo ainda serviu para o desenvolvimento da cerâmica, a manipulação de minérios e muitas outras técnicas e tecnologias. Isso não só antes, até hoje, o fogo é a principal fonte de energia utilizada pelo homem. É praticamente metade do consumo de energia mundial. Descoberta da bússola, século I depois de Cristo. A bússola também foi uma grande descoberta. Os chineses inventaram a bússola no primeiro século depois de Cristo, usando uma espécie de colher magnética por ímãs e depois uma fina lâmina de ferro em formato de peixe. Mas seus primeiros usos não eram nada relacionados ao mar. A bússola era utilizada pelos soldados chineses perdidos pelo mau tempo. O uso para navegação não partiu dos chineses, e sim dos árabes, os primeiros a utilizar uma bússola para as navegações. Mesmo usando apenas uma agulha magnetizada presa a rolhas ou lascas de madeira para flutuar num recipiente com água, os árabes haviam conseguido estabelecer um comércio regular com a Europa do Mar Mediterrâneo e com a Ásia do Oceano Índico. Apesar disso, ainda era apenas uma agulha imantada. Nada parecia com o que temos hoje. Quem refinou parcialmente o modelo foram os portugueses, que fundaram a Escola de Sagres, pioneira na tecnologia marítima, em 1417, que desenvolveu um modelo de bússola protegida por uma tampa de vidro que reduzia a interferência de outros metais, que permitiu os lusitanos a se aventurarem com maior segurança pelos desconhecidos mares do sul. Suas expedições ficaram famosas pelas descobertas de novos continentes, inclusive a América, mais precisamente o Brasil. Apenas no século XIX que a bússola moderna foi elaborada. Isso porque o inventor e físico inglês William Sturgeon construiu em 1825 o primeiro eletroímã e depois disso surgiram diversos tipos de bússola. Descoberta da gravidade, 1666. Agora vamos falar de uma grandeza natural que mantém as pessoas presas no chão, faz os objetos caírem em linha reta, faz a Lua girar em torno da Terra e a Terra girar em torno do Sol. Estamos falando sobre a gravidade. Conta-se que na Inglaterra do século XVII, quando tinha 23 anos, um rapaz chamado Isaac Newton se deitou embaixo de uma macieira e, enquanto descansava, uma maçã caiu em sua cabeça. Você pode estar pensando agora que foi um evento dolorido, mas acredite, não foi, porque essa história aconteceu, mas não foi assim como é popularmente contada por aí. O que aconteceu mesmo foi que Isaac Newton acabou vendo uma maçã caindo e reparou que as maçãs, assim como qualquer objeto, sempre caíam em linha reta. Internamente ele se perguntou: por que não fazem curva? Por que não se movem para o lado, para cima ou ficam flutuando? Porque o tempo todo em que está caindo, a maçã vai em direção ao centro da Terra.
Ele ficou um tempo pensando nisso e então, por fim, constatou que na Terra existia uma espécie de força de atração, uma força natural que faz as maçãs caírem. É a mesma que faz com que nós fiquemos presos ao chão. Newton chamou a tal força natural de força da gravidade e concluiu que a Terra atrai todos os corpos que se encontram próximo a ela. Ainda expandiu a linha de pensamento, constatando que essa mesma força que atrai os corpos atrai também a Lua, mantendo-a presa em órbita em torno da Terra. Essa força de atração impede que a Lua escape da órbita da Terra e vague pelo espaço. Isso aconteceu na Inglaterra em 1666, com toda a Europa dominada pela peste negra. Naquele dia de seu isolamento, Isaac Newton, isolado, mudou nossa maneira de ver o grande universo para sempre. Incrível, né? Descoberta do motor a vapor, 1698. O motor a vapor também tem seu lugar de honra na nossa lista, se considerar o efeito que ele teve desde sua primeira aparição dentro da história das descobertas que mudaram o mundo. O responsável pela criação do primeiro motor a vapor, utilizado para um fim industrial, foi Thomas Savery, que o projetou para que retirasse a água de minas de extração de ferro inundadas. Por coincidência, outro Thomas, desta vez Newcomen, aperfeiçoou o motor de Savery e conseguiu que ele carregasse, além da água, cargas mais pesadas, fazendo com que os cavalos, até então usados para esta tarefa, pudessem ser substituídos. Esse motor e as versões que vieram depois dele, na época, eram um marco no início da Revolução Industrial Britânica. E pensar que atualmente na nossa tecnologia temos motores elétricos refinados tanto para os carros quanto para outros tipos de aparelhos. Se agora é assim, você consegue imaginar como será daqui a 10 anos? Descoberta da lâmpada, 1879. Você deve estar se perguntando por que uma simples lâmpada pode ser uma descoberta que mudou a humanidade. Mas eu vou te explicar. A partir do desenvolvimento de lâmpadas elétricas, houve o início da chamada Era da Eletricidade, que desencadeou o início de criação de tecnologias primordiais para que nós tivéssemos o conforto tecnológico que possuímos hoje. A lâmpada foi construída por muitas pessoas antes do famoso Thomas Edison. Sua resposta para isso foi ter criado todo um conjunto de alimentação que contava com soquetes, caixas de junção, fusíveis, geradores, motores e condutores subterrâneos. Tudo isso era para poder ser vendido com as lâmpadas e com isso ele acabou inventando a base do sistema de energia que move o mundo até hoje. Segundo a história, foram mais de 1000 tentativas até chegar em uma lâmpada que durasse da maneira que ele desejava. E a parte incrível de tudo isso era que, para Edison, as tentativas não haviam sido falhas, e sim descobertas de como fazer uma lâmpada de 1000 maneiras diferentes. Graças a ele, temos hoje em dia as redes elétricas em tudo o que formos fazer, o que nos leva à próxima descoberta. Descoberta dos computadores, 1850. Hoje, nós temos um mundo onde existe o desenvolvimento dos softwares, computadores, tablets, smartphones, relógios inteligentes e tudo mais. No entanto, não foi sempre assim. Na história da humanidade, tiveram dias que não existia nada parecido com o que temos hoje em nossas casas. Toda essa história de computador começou quando passou a existir uma necessidade de se fazer cálculos cada vez mais complexos e de forma mais rápida. Então, foi pensada uma maneira de automatizar esses processos. Segundo o que os registros contam, na primeira parte do século XIX, existiram diversas tentativas de se criar uma máquina de cálculo. Mas a cada tentativa, as coisas estavam ficando mais complexas e menos funcionais, porque não existia uma lógica de cálculo para essas máquinas. Aconteceu que no fim de 1850, um homem chamado George Boole criou uma lógica usando álgebra e um sistema de cálculo binário, reciclado do professor alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, para ser aplicada na tal máquina de calcular, como era chamada. Esse sistema de lógica foi chamado de álgebra booleana, algo que foi fundamental para o desenvolvimento de circuitos eletrônicos digitais e computacionais.
Partindo disso, nas primeiras décadas do século XX, foi construído o primeiro computador do mundo. Era chamado de ENIAC, que era a abreviação de Integrador e Calculadora Numérica Elétrica. E ele era um grande monstro, pesava 30 toneladas, ocupava uma área de 180 metros quadrados e só conseguia fazer cálculos básicos. Passados alguns anos, em 1977, uma calculadora já pesava menos de meio quilo e em 1980 surgiam os primeiros computadores pessoais. Nessa mesma época, a Apple criava o sistema operacional Macintosh e na última década do século XX, a Microsoft lançava o Windows. Os primeiros smartphones que combinam telefonia móvel com os recursos dos PCs chegaram ao mercado poucos anos depois. E hoje a tecnologia avançou tanto que as pessoas carregam um computador em seus bolsos. Você aí, por exemplo, provavelmente está me assistindo agora por um smartphone que nada mais é do que o ápice da tecnologia computacional. Descoberta do espaço, 1969. A descoberta do espaço, mais precisamente a chegada na Lua, aconteceu graças aos estudos computacionais da época, que foram incentivados principalmente pela Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética procuravam exibir suas forças, realizaram grandes investimentos na área de tecnologia. Então foi lançada no espaço pelos Estados Unidos a primeira missão tripulada, que tinha como objetivo chegar até a Lua. E foi executada pela Apollo 11, a primeira nave espacial a pousar na Lua, que curiosamente acabou se tornando também o nome da missão mais famosa já realizada pela NASA. Na Lua, eles capturaram um grande número de fotos e coletaram mais de 20 quilos de amostras de rochas e poeira do solo lunar. Isso aconteceu em 20 de julho de 1969 e quem estava na Apollo 11 eram o piloto Michael Collins e os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin, todos norte-americanos. O fato foi que apenas Neil e Buzz pisaram em solo lunar 6 horas após sua chegada e aterrissagem. Uma curiosidade é que isso fez com que Michael Collins fosse chamado por algumas pessoas de astronauta esquecido ou o homem mais solitário da história. A descoberta de como ir à Lua certamente mudou o rumo da humanidade e, sem dúvidas, as consequências disso perduram até hoje. Qual dessas descobertas você achou a mais importante? Conta pra gente aqui nos comentários. O que você achou do vídeo de hoje? Se você gostou, deixe seu like para sabermos se você gosta desse tipo de conteúdo. Clique no sininho para ativar as notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.